Como a Larissa comentou, esse foi o nosso primeiro projeto que a gente fez na metodologia BIM. A gente fez ele parametrizado. Como é que funciona essa parametrização? Então a gente vai desenvolver o modelo tridimensional do projeto e vai inserir todas as informações pertinentes ao sistema de ar-condicionado, sistema de ventilação, elétrica, hidráulica e alguns demais complementares que venha precisar no programa de necessidade. Então a gente gera esse arquivo super completo com todas as informações que existem, que precisam existir, e a partir desse arquivo que a gente produz então as pranchas, o projeto executivo que vai vir para a obra. Essa metodologia do BIM ela já existe há alguns anos, né? Ela vem se solidificando no mercado e ela é uma realidade, a gente não tem mais como escapar ou fazer um projeto que não seja dessa maneira, né? O que muda quando a gente concebe ou aplica bem num projeto? A gente consegue avaliar todas as variáveis, né, durante a fase de projeto, né, que é uma fase que modificações, alterações, a gente pode avaliar algum conflito no projeto. Todas essas questões são avaliadas na fase de projeto, apresentado para o cliente, a gente consegue, é um ciclo de avaliação para que quando a gente vier para a obra e começar a fazer esse projeto, a gente tenha eliminado a maioria ou a totalidade dos erros. É difícil que a gente consiga avaliar 100%, mas de um projeto tradicional que a gente não usaria essa metodologia, para o BIM a gente consegue assim, chegar a 95%, 98% de acerto quando os ciclos de avaliação eles são bem feitos. Com essa metodologia a gente consegue então criar uma obra que ao longo da vida útil dela, ela se torne mais econômica, né? A gente tenha menos manutenção, ou a gente pode pensar nas manutenções que vão ser precisas ser feitas nesse tempo, que elas tenham acesso e possam ser feitos de uma maneira rápida. E no caso de uma obra comercial, além de rápida, ela tem que ser feita sem causar muito problema, né? O consultório não pode parar, uma indústria também não pode parar por causa que tem que fazer uma manutenção, uma troca de lâmpada. E a gente consegue prever também como vão ser esses ciclos de manutenção na hora do projeto. Hoje eu vou mostrar um pouquinho na prática o que muda, o que aparece nas pranchas e no desenho quando um projeto ele é feito na metodologia BIM. O produto que vem para a obra é basicamente o mesmo se a gente tivesse desenvolvido ele no AutoCAD, no SketchUp, em outros programas. Para a obra a gente ainda manda a prancha impressa com todas as informações. Então aqui a gente tem não é a primeira prancha, mas enfim, a gente tem o layout da sala. Como a Larissa falou, era uma sala de 50 metros quadrados, então a gente dividiu em a área da recepção, sala de atendimento, sala de procedimentos, tem uma circulação, a sala que é feita a limpeza mecânica do equipamento, sala de esterilização e o banheiro que a gente já tinha uma pré-existência no local. Além do banheiro, então, a gente tem copa e vestiário. É uma sala pequena e a gente tinha uma série de fluxos para atender. O fluxo do paciente, a gente tem o fluxo da equipe que trabalha, a gente tem o fluxo do material sujo para o material esterilizado. Então a gente demandava muitas portas, muita estrutura, né? E com essa metodologia, então, a gente projeta tudo, lança no programa e a gente consegue fazer todas as avaliações. Eu vou passar uma página aqui para vocês darem uma olhada. Então, nessa página a gente começa a entender um pouquinho mais a complexidade do projeto. Então a gente está vendo aqui o desenho do forro, a posição onde é que ficam os ar-condicionados, a gente tem a posição onde é que vai ficar as iluminações, a gente tem essas listras amarelas que é onde a gente precisou fazer reforço no teto para botar os trilhos das portas de correr. A gente tem também uma marcação do sistema de ventilação da sala e isso tudo está em cima do forro e é muito complexo, tem muita informação, então tudo tem volume. O sistema de ventilação ele tem um exaustor, ele tem cano, esse cano passa do lado numa iluminação, aí tem os tubos do ar-condicionado, a gente tem os reforços para as portas de correr. Então isso tudo vai para o projeto, toda essa informação vai lá e a gente consegue avaliar na fase de projeto se vai ter algum conflito entre a tubulação da ventilação com a lâmpada, que talvez eu vou ter que mudar de lugar. A iluminação também, para a gente cortar ela, a gente precisa prever onde é que vai passar as guias do forro, para a gente ver se a gente consegue efetivamente colocar a iluminação lá. Então tudo isso vai para o projeto, é avaliado, é analisado e depois de tudo certinho que a gente
efetivamente faz o projeto executivo e manda para a obra. A obra acontece tranquila, sem muitos problemas, sem retrabalho, sem gasto de dinheiro desnecessário por algum tipo de conserto. É uma obra assim que todo mundo está acostumado àquela obra que dá dor de cabeça, que tem um monte de estresse, que demanda muito tempo de ficar vindo, voltando e conversando com o fornecedor ou com o prestador de serviço. E aqui é um sistema que corre muito mais tranquilo, é uma obra sem dor de cabeça. Eu vou usar um exemplo que a gente teve da parte da iluminação para a gente entender o que é essa engenharia reversa ou o que é uma facilidade na hora de manutenção. Então, nesse consultório, a gente usou muita iluminação LED, né? Então, a gente tem os perfis, a gente tem o revisteiro, a gente tem muita iluminação com fita LED. Toda essa iluminação tem na parede, então a gente pode ter algum acesso, né? Que uma pessoa pode botar a mão e para evitar que tenha qualquer choque, que a pessoa tome um choque, alguma coisa, tudo que a gente consegue tocar, ela é feita em 12 volts, né? Então, para fazer 12 volts, a gente precisa colocar fontes. Geralmente, nos projetos, o pessoal coloca a fonte no gesso, dentro de uma luminária, ou acha um espacinho no móvel para colocar. E depois, quando essas fontes, um dia elas vão queimar, um dia a fita LED vai ter que ser feita a manutenção, acaba que tem que desmontar metade da casa para acessar o móvel. Outra coisa que é muito comum com essa explosão da iluminação do LED, que a gente acaba conseguindo colocar a iluminação em vários lugares, é onde é que a gente liga essa iluminação. Então fica interruptores espalhados pela casa inteira, às vezes meio descentralizado, e às vezes por falta daquela praticidade de ligar o LED, a gente acaba não ligando. Então, quando a gente faz um projeto parametrizado, que a gente consegue entender lá na hora da concepção do projeto, onde vão esses pontos, que tipo de iluminação que vai ser, qual é a voltagem que vai ter que ser cada fita, a gente consegue prever onde vão ficar as fontes, num lugar acessível, que tenha fácil manutenção, e a gente consegue prever também onde é que vai ser as ligações. Então, nesse consultório, a gente tem tudo que é iluminação que está em móvel, em sanca, elas ligam nos interruptores, bem fácil, entra no consultório, bate o interruptor e liga, ou aqui na sala na parte onde fica a secretária, ela tem todo o comando da iluminação. E as fontes, elas estão armazenadas dentro de uma caixa técnica, então todo o consultório a gente levou onde precisava 12 volts, a gente leva a fiação com a carga 12 volts, depois a gente volta para uma central de fontes e elas ficam todas ali, um lugar que não aquece muito, que tem uma boa ventilação e que é muito prático de fazer a troca. Então a gente talvez chame um eletricista, ele vem, abre uma portinha, troca a fonte que está estragada, não quebra gesso, não tem risco de manchar ou colocar a mão alguma coisa no teto, ou fazer um pó, fazer uma sujeira. A gente consegue fazer essa manutenção sem parar o consultório, né? Uma questão de 15, 20 minutos, uma fonte pode ser trocada. A gente passou por um ano de pandemia que se falou muito um pouco de ar-condicionado, teve muita publicação dizendo para a gente deixar os ambientes abertos, arejados, né? Que isso favoreceria a saúde e a gente reduz um pouco a contaminação. A gente tem uma resolução da Anvisa, né? Que ela indica que qualquer ambiente que tenha climatização artificial, que tenha ar-condicionado, precisa ter, qualquer ambiente comercial que tenha a climatização ar-condicionado, ele precisa ter renovação de ar. Existe a legislação, não existe muita fiscalização. Então, sempre que um cliente vem até nós no escritório e conversa, que expõe que tem um ambiente comercial que a gente vai trabalhar, a gente conversa muito sobre a questão da ventilação. Independente se o espaço tem ou não janela, ele precisa ser ventilado artificialmente. Porque tem dias que a gente tem uma inversão de pressão, a atmosfera está pesada ou está para chuva, e por mais que a gente abra a janela, esse ambiente não ventila. Então é importante que tenha exaustão e insuflamento de ar. A gente precisa tirar o ar sujo da sala, a gente precisa colocar um ar limpo. Nessa sala específica, a gente não tinha um acesso de insuflamento, a gente não tinha estrutura no prédio para buscar ar limpo de fora e trazer para dentro da sala. O que a gente tinha de pré-existência era uma torre de ventilação dos banheiros, né, que vinha lá da garagem e sobe até o fim do prédio. Então a gente aproveitou essa torre para fazer a remoção do ar contaminado aqui de dentro, e a gente conversou bastante com o pessoal da vigilância, conversamos com a doutora e a gente falou assim, ó, como já não tinha um lugar para a gente puxar o ar, a gente mantém as janelas sempre abertas. O prédio tem a janela tipo Maxim Ar, então é uma janela que por mais que tenha chuva,
ela pode sempre ficar um pouquinho aberta que não vai entrar água para dentro da sala. Então a gente dispôs 4 equipamentos que vão retirar o ar. A gente retira em torno de 400 metros cúbicos hora de ar aqui dentro da sala. Ela é uma sala de 50 metros com pé direito de, vamos botar assim, uns 3 metros entre a laje e o forro. A gente tem 150 metros cúbicos de ar e a gente tira 400 por hora. Então a gente tem uns 2 ciclos de 2,5 ciclo de renovação por hora. E a gente mantém, então orienta para que se mantenha a janela aberta, a gente vai criar uma pressão negativa aqui dentro e o ar vai sair. Para não correr o risco de algum dia também que tenha alguma inversão de pressão, a gente voltasse ar por essa coluna, por essa de ventilação, que é um ar sujo e contaminado, está vindo da garagem, e aí todos os banheiros do prédio estavam ligados lá. A gente fechou esse duto e colocou a tubulação com válvulas de retenção. Então a gente não tem risco que esse ar contaminado volte, né? A nossa orientação para cliente também foi permanecer com a porta de acesso ao consultório sempre fechada, né? Então toca a campainha, a secretária abre, para não correr risco de ter contaminação, de vir alguma contaminação do corredor de uso comum ou dessa coluna de água, e mantendo a janela. Então a gente consegue trazer um ambiente que tenha bastante salubridade no ar, né? Ainda mais um consultório médico, então a gente queria garantir essa boa conduta de higiene. Então, gente, quando a gente fala de renovação de ar, isso gera sempre uma resistência. A gente tem resistência do cliente, a gente tem resistência, falta mão de obra para aplicar, falta, às vezes, profissional qualificado para fazer os cálculos, né? Não é nós, arquitetos, que a gente faz o cálculo, a gente contrata um engenheiro mecânico para fazer o plano de renovação de ar. Junto com isso, a gente tem o PMOC também, que é o plano de limpeza e manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. E a gente tem muita resistência, né? Então eu digo para vocês assim, é importante que a gente faça qualquer ambiente comercial que tenha essa ventilação. É interessante para todo mundo. Não é absurdamente caro, é uma coisa que, se bem planejada, pensada na hora certa do projeto, ele impacta muito pouco no custo. E também é uma questão que lá no fundo, vocês vão entender, por exemplo, a gente tem uma empresa com 50 funcionários. Se não tiver uma ventilação eficiente, uma ventilação higiênica, um vem com gripe e às vezes acaba passando para vários, né? Se a gente tem um ambiente controlado e organizado, essa disseminação acaba não acontecendo de uma forma tão simples, né? Então, a empresa ganha, o funcionário ganha, é uma conta que dificilmente que alguém perca nessa conta. E não é uma coisa absurdamente cara para ser implantada, se pensada e organizada na hora certa. Agora vamos a algumas dicas, aproveitar que a gente está aqui no consultório e algumas dicas. Então, há alguns anos surgiu a tecnologia de iluminação LED e ela trouxe uma plasticidade absurdamente grande para o uso da iluminação. A gente consegue basicamente colocar luz e fazer luz de qualquer lugar. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Eu tenho quase certeza que vocês já devem ter visto muito na internet, pesquisas, esse tipo de iluminação que ele começa no teto, desce na parede, dobra, às vezes corre pelo piso. Então existem uma infinidade de perfis de iluminação linear. 2 dicas que eu posso dar para vocês. Primeiro, esse perfil que a gente usou aqui, ele não tem luz lá no fundo, ó. Aqui é uma estrutura de alumínio pintado de branco, e a luz, a fonte, a fita LED, ela tá aqui dentro, ó. Ela tem um perfil, uma barra que ela é colada e ela tá ali dentro. Então, primeiro, como a gente falou, ela é 12 volts, para caso a gente consegue vir aqui, botar a mão, não tem problema, ninguém vai tomar choque, uma criança que vai mexer, então a gente tem que tomar muito esse cuidado com a iluminação, que ela fique próxima, que alguém consiga botar a mão, não pode ser uma iluminação 220 ou 110, ela tem que baixar. E também a gente tem que pensar na questão do conforto visual. Não é porque a gente pode botar LED por tudo que é lugar que seja interessante a gente colocar LED, ou quando a gente colocar essa iluminação a gente precisa pensar na força, na potência e o que vai causar para o nosso olho. Eu tenho certeza que em algum momento vocês já olharam diretamente para uma lâmpada, né? E quando a gente olha diretamente para a lâmpada fica no nosso olho meio ruim, fica uma borra, a gente acaba acontecendo um ofuscamento da visão. Aqui, quando a gente trabalha com um perfil que não é uma iluminação direta, a iluminação ela não vem lá do fundo para frente, a iluminação está aqui dentro e ela vai sair da fita LED, vai bater lá no fundo e vai voltar. É uma iluminação que fica muito mais agradável. Então a gente consegue vir aqui, parar, olhar bem certinho para frente dessa luz e não vai causar um ofuscamento no olho, né? Então a gente consegue trabalhar com esse perfil. Tentem evitar
descer na parede ou passar no piso, alguma coisa, iluminação ou tipo de perfil que a luz vem direta. O exemplo de uma luz direta é o que a gente tem nos ring lights. Aqui a gente tem o LED ele fica direto no olho e acaba cansando, incomoda a vista, né? Isso no dia a dia fica ruim se a gente botar direto. Eu vou mostrar para vocês 3 desenhos que a gente fez, 3 soluções de projeto que precisou muito de uma parametrização e que a gente pensasse as etapas. A gente tem então essa estante que ela tem uma iluminaçãozinha, é um revisteiro, né? E ela tem uma iluminação no LED aqui, ela é um produto que tem metal, madeira, a fita LED. E também aqui a fita LED era 12 volts, a gente tinha uma estrutura bem esbelta, fininha, que não tinha onde colocar as fontes, então a gente vem lá do lugar da secretária, vem uma alimentação em 12 volts, ele está dentro do gesso, desce por dentro desse perfil metálico e vai alimentando cada prateleira. Uma estrutura dessa, se não tiver um bom pensamento antes do projeto, na obra vira um caos de falta fio, como é que prende a estante, como é que encaixa, como é que entra o fiozinho. Então a gente consegue desenvolver tudo isso em projeto, quando chega na obra está tudo pronto, organizado para montar. Outra coisa que eu comentei com vocês foi a questão que a gente teve que fazer todos os reforços na laje, descer uma estrutura para a gente conseguir colocar as portas, né? Como a sala era bem pequena, não cabiam portas de giro, então várias das portas que dividem os consultórios são de correr. Por uma questão de acessibilidade, a gente não queria deixar nenhum trilho no piso, nada que pudesse atrapalhar uma pessoa tropeçar. Então são portas pesadas, né? E a gente não consegue fixá-las diretamente no gesso, porque o gesso não tem estrutura. Então antes de fazer forro e tudo, a gente tem que fazer um perfil de reforço, tem nessa porta. A gente tem uma porta que divide o consultório da sala de procedimentos, que é uma porta pesada, é revestida de espelho, então teve um reforço mais forte, ainda mais pesado para aguentar toda a estrutura e a gente não precisar colocar um trilho no chão. E também a gente fez essas iluminações aqui, esse perfil U, lá no consultório também tem um L que faz, e esse L ele tem que estar previsto lá quando o pessoal vai fazer o gesso, a planta do gesso, o gesseiro tem que saber onde é que ele vai, porque a gente não pode botar nenhuma estrutura do forro do cartonado, uma guia, já tem que deixar esse rasgo pronto para quando o eletricista vier ele poder cortar e embutir esse perfil e não acontecer de desabar o gesso ou ter algum problema, sabe?